Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre o brasileiro Johnny Walker, que luta no UFC nesse final de semana. Ele vai tentar confirmar a sua boa fase contra o Anthony Smith, uma luta bem interessante e bem equilibrada, porque nas bolsas de apostas, principalmente lá na Stake, a cotação tá exatamente a mesma, né? Às vezes fica um centavo a mais pro Johnny Walker, um centavo a mais pro Anthony Smith, então tá extremamente equilibrada. Nesse vídeo eu quero trazer a opinião dos atletas profissionais do próprio UFC, né? Eles deram seus palpites para a gente tentar chegar a uma conclusão, né? E aí, quem é o favorito? Porque nas bolsas está equilibrado. Eu dei uma olhada na opinião, né? Nos palpites dos apostadores profissionais pelo mundo e também tem um equilíbrio muito grande. Então, essa é a pergunta desse vídeo e eu vou ler aqui então a opinião de alguns lutadores profissionais. Bom, começando com o Matt Frevola, que lutou agora recentemente, ele escolheu aí o Anthony Smith e ele disse que provavelmente por decisão. Então, essa é a opinião dele. A gente teve o Colt Stamann, peso galo do UFC. Ele falou: acho que o Anthony Smith consegue a vitória, no caso, né? Ele é tecnicamente mais sólido, enquanto o Johnny Walker pode ser a pessoa mais aleatória que eu já vi na minha vida. E isso é verdade, né? Aquela questão da imprevisibilidade, né? O Johnny Walker, eu concordo com o Colt Stamann, eu acho que é o cara mais imprevisível, né? E perigoso, né? A imprevisibilidade dele é o que traz perigo, né? E aí ele continuou: ou é Smith por decisão clara, ou Walker por algum nocaute maluco. E eu acho que eu concordo, né? Porque o Anthony Smith tem uma boa luta agarrada, tal, poderia ali tentar uma finalização, mas às vezes o Johnny Walker até aguenta, né? Então eu acho que são dois palpites válidos aí, né? Uma decisão para Anthony Smith ou Johnny Walker por um nocaute aí mirabolante, né? Continuando, a gente tem o Julian Erosa, peso pena do UFC. Lembrando que eu tô pegando essas informações lá do BJPM.com, tá? O Julian Erosa, peso pena do UFC, disse isso aqui: o estilo do Johnny Walker é louco, né? Todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Mas acho que Anthony Smith pode lidar com isso. O Walker tem sido inconsistente e desde que Smith não seja pego, ele deve vencer. Também é um palpite bem lógico, né? Realmente, se o Johnny Walker não encontrar um nocaute maluco desse, né, usando a sua imprevisibilidade, o seu excelente punch, né? Não, e punch que eu falo é até no geral, não é necessariamente só soco, né? Mas as cotoveladas, né, muito fortes que ele tem, joelhada, chute, enfim, o Johnny Walker dá pra ver que tudo que ele bate é muita potência, né? Machuca muito. Então, se ele não conseguir encontrar esse golpe, né, se o Anthony Smith conseguir evitar isso, realmente tem a chance ali do Smith conseguir controlar, tentar uma queda, enfim, fazer esse jogo, né? Outra opinião que a gente tem aqui é do Christos Giagos, atleta peso leve do UFC, e ele disse: vou com o Johnny Walker, mas pode ser qualquer um. Então aqui é um cara que foi resumidamente ali direto, né, e foi de Johnny Walker. Deu pra ver que não é a maioria, né, por enquanto a maioria aqui tá com o Anthony Smith. Continuando, a gente tem o Cody Brandage, peso médio do UFC, e ele escreveu: vou com o meu cara, Anthony Smith. A única maneira de ver o Walker vencendo é como uma finalização maluca e pouco ortodoxa. Lembrando que em inglês finalização pode ser a submissão mesmo, né, a finalização em si, ou pode ser o nocaute, tá? Então é a forma de terminar a luta, né? Às vezes dá essa confusão da tradução, né? Então finalizar, vou finalizar aquele cara, não é necessariamente no jiu-jitsu, pode ser o nocaute, né? Isso que eu tô querendo dizer. Aí ele continuou: mas o básico, ele não faz nada de bom. Anthony tem uma grande vantagem no grappling também. Então o Cody Brandage deu pra ver que ficou bem do lado do Anthony, né? Depois a gente tem o Journey Nilson, peso galo do UFC, e ele falou: Anthony Smith. A menos que o Walker o pegue, né? Não o vejo vencendo. O pegue é naquele sentido, né? Do nocaute, né? Realmente de achar um golpe ali. Meio pesado, né? É complicado de dar palpite também. Eu entendo a indecisão, entre aspas, que parece que os caras estão aqui, né? Depois a gente teve o Steve Garcia, peso pena do UFC, e ele falou: acho que Anthony Smith. Então, né, mais um aí pra ele. Depois Brian Battle, ele falou: eu coloquei Smith nessa. Johnny Walker é uma espécime. Então, quando você luta com ele, você precisa colocá-lo com um tiro, seguir um plano de jogo. O Smith é muito inteligente e pode seguir no plano de jogo. E acho que ele lutará com inteligência e cuidará dos seus negócios. Então, a opinião do Brian Battle é parecida com a dos outros que estão a favor do Anthony Smith, né? Que é o Smith ser o cara mais inteligente, evitar as loucuras ali do Johnny Walker, e ele conseguindo fazer tudo isso, ele conseguiria aí anular o Johnny Walker, né? Depois a gente tem o Gabe Green, que é meio médio do UFC, e ele falou: vou com o Anthony Smith, pois acho que se o Walker não o nocautear primeiro, ele não vai vencer. Deu pra ver que a opinião da galera é tudo a mesma, né? E depois, por último, aí o Nathan Levy, peso leve do UFC, falou: vou com o Smith, usando o wrestling dele para controlar o Walker. Então, basicamente, de todos os nomes aqui, só o Christos Giagos
foi aí com o brasileiro, foi de Johnny Walker. Tudo bem que todos os palpites a favor do Anthony Smith foram aqueles palpites considerando que o Johnny Walker pode vencer também. Foi aquele palpite meio em cima do muro, né? Eu acho que esse, mas veja bem e tal, né? E o que eu queria trazer pra vocês, né, aproveitando o último comentário que eu li aqui, que foi o comentário do Nathan Levy, pessoal Leve do UFC, é sobre essa questão do wrestling, né? Será realmente que o Anthony Smith tem capacidade de derrubar, controlar o Johnny Walker e etc, e por isso daria pra fazer um palpite nele, uma aposta nele, né? Aí eu vou recorrer a quem? Às estatísticas, né? Vocês sabem que eu gosto de dar uma olhada nas estatísticas pra gente tentar ter uma certeza no que a gente tá imaginando, né? Pra palpar a nossa opinião um pouco da realidade, né? Senão fica muito subjetivo. Se a gente olhar as lutas do Anthony Smith contra o Ankalaev, que foi a última que ele perdeu, ele não derrubou, mas também não foi derrubado, né? Não derrubou o Ryan Spann, mas também não foi derrubado. Não derrubou o Jimmy Crute e tomou 3 quedas. Não derrubou o Devin Clark, derrubou o Devin Clark uma vez, né? E não tomou nenhuma queda, beleza? Aqui uma queda, né? E a luta acabou rápido também, né? Foi 2 minutos do primeiro round, então também não dá pra cobrar um número maior. Depois, contra o Alexander Rakic, ou Rakic, né? Não teve queda de nenhum dos lados, né? Nem o Rakic derrubou, nem o Anthony Smith derrubou. Contra o Glover Teixeira teve uma queda para cada lado. Contra o Gustafsson, ele tomou uma queda do Gustafsson e não conseguiu derrubar. Não derrubou o John Jones e tomou 3 quedas. Derrubou uma vez o Volkan Oezdemir e foi derrubado uma vez. Não derrubou o Shogun, mas nocauteou com 1 minuto e pouco, então não conta, né? Porque é pouco tempo. Também nocauteou o Rashad Evans muito rápido, também não conta. Derrubou uma vez o Marreta, mas perdeu depois por nocaute. Aí a gente tá até voltando na categoria antiga, né? Mas aí tomou 4 quedas contra o Andrew Sanches, tomou uma queda contra o Hector Lombard, não derrubou esses caras e etc. Então, até contra o Mutante, né? Se a gente voltar mais ainda no tempo, ele não derrubou nenhuma vez e tomou 6 quedas. Então, o Anthony Smith não é um cara, se você olhar todas as lutas do UFC, e ele tá no UFC desde 2011, faz muito tempo. 2011? Não, Strike Force estava em 2011, né? No UFC ele estreou em 2013. Então, desde 2013, 10 anos aí, ele não tem nenhuma luta com grandes quedas, ele não tem uma precisão das quedas muito boa, né? Ele tem 27% só. A média de quedas dele é 0,44 a cada 15 minutos. Então, assim, não é um cara que tem um bom volume de quedas, uma boa execução. Ele tem sim um bom jiu-jitsu, tá? Isso eu não vou negar. Ele tem um excelente jiu-jitsu, tem muitas finalizações, mas não consegue colocar pra baixo tão fácil. E o Johnny Walker não é um cara tão tranquilo de se colocar pra baixo. Ele é um cara alto, tem um bom domínio da distância. Se você entrar errado numa queda, você vai dormir, porque o Johnny Walker pode te acertar de encontro. Então, é realmente complicado. Eu entendo e acho sim que o jiu-jitsu do Anthony Smith é superior. Se ele conseguir ir pro chão, ou se eles se clincharem, for pra grade e acabar acontecendo de alguém derrubar alguém e tal, não sei o quê, eu concordo, sim, que o Anthony Smith, olhando o cartel e olhando as lutas, né, eu acho sim que ele é mais competente ali na luta agarrada. Porém, só o jiu-jitsu ali, não sei se é o suficiente, né, ele precisa derrubar. E o Johnny Walker, provavelmente, vai vir com o plano de jogo que pra ele é o melhor, que é o quê? Deixar a luta em pé e tentar conectar os excelentes golpes que ele tem, né. E não acho que seja inteligente o Johnny Walker grudar e querer derrubar. Claro, se ele tomar algum golpe e sentir, faz parte, né? Na emergência, você abraça e tenta ali usar. Aliás, o Johnny Walker tem finalização também, não é bobo no chão, tá? Tem um bom nível, é que eu tô comparando um com o outro, tá? Não tô dizendo aqui porque um é bom que o outro não tem nada, não tô falando isso, tá? Também tem um bom jiu-jitsu ali. Então, assim, no final das contas, pela minha conclusão aqui, parece que eu tô em cima do muro também. Mas eu, pra não ficar em cima do muro, vou dar o meu palpite aqui. Claro, tentando não ser tendencioso, vocês me conhecem, eu não tenho problema nenhum em dar um palpite pra um cara que não é brasileiro. Mas aqui, eu vou arriscar que o Johnny Walker vai conseguir vencer. E principalmente porque eu não consigo enxergar o Anthony Smith com muita qualidade para derrubar. Eu acho que talvez o Johnny Walker consiga realmente manter a luta em pé, não sofrer ali no chão e se cair, travar e tal, né, para tentar não ser ali finalizado ou nocauteado e acreditando que ele vai seguir o plano de jogo de trocar ali em cima. Apesar do Anthony Smith não ser besta na trocação, eu acho que o Johnny Walker é mais perigoso. Aonde ele bate, machuca. E o Anthony Smith às vezes também dá uma quedinha ali de rendimento, cansa mais ou menos que com uma certa facilidade. Tudo bem que o Johnny Walker também pode passar por esse problema, né? A gente não tem muita certeza. Mas, já que eu tenho que escolher alguém, é uma luta assim muito equilibrada, mas já que eu tenho que escolher alguém, eu vou dar meu voto aqui, o meu palpite para o Johnny Walker. Mas é sim uma luta complicada. E eu quero saber a opinião de vocês. No final das contas, os lutadores profissionais foram quase todos dessa lista aqui, né, de Anthony Smith. Nas bolsas está 50-50. Os apostadores profissionais estão ali estão divididos também, né? Tá bem parelho. E eu aqui fui de Johnny Walker. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, quer contar na stake. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!